Graça e paz, amados. Hoje eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra ao meu coração, mas que não fosse só para o meu coração, que eu pudesse compartilhar com outras pessoas. E ele me dava a palavra no livro de Neemias, capítulo 2, e precisamente eu quero falar do versículo 3, que diz assim: E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Essa palavra ela é tremenda. Eu aconselho você a ler todo o livro de Neemias, porque, como toda a Bíblia, traz um ensinamento muito profundo, tremendo ao coração, e tem muito a nos ensinar acerca da palavra do Senhor. Mas o que eu quero, que me chama a atenção aqui, é que Neemias estava triste. Tão triste a ponto de um rei perceber que um servo, o rei ele parou e percebeu que o seu servo, ele se encontrava triste. Primeira coisa, a gente entende aí que se o rei percebeu, é porque Neemias ele se comportava de forma diferenciada. Neemias chamava a atenção do rei, o rei ele prestava atenção nas atitudes e na maneira de ser de Neemias. Mesmo Neemias estando cativo naquele lugar, ele se mostrava diferente, porque quem tem o brilho do Senhor, quem tem o brilho de Deus, quem permanece na promessa, mesmo estando em adversidade, ele reluz a glória do Senhor, né? A glória do Senhor, ela reluz sobre ele. E a palavra diz que ele estava triste, estava angustiado quando ele recebeu uma notícia de Jerusalém, que Jerusalém tinha sido assolada, que os muros estavam quebrados, que as portas foram queimadas, e ele se entristeceu. E a gente percebe que o problema não é estar triste, porque tristeza e alegria, ódio, amor e todos os sentimentos, ele faz parte da nossa fisiologia. Agora, precisamos encontrar um equilíbrio, porque quando isso é demasiado, quando está muito, né, além, ou a menos, ou abaixo da linha de equilíbrio, é que traz o problema, traz um transtorno e precisa ser tratado. Porém, o problema não é sentir isso, o problema é o porquê está sentindo isso, os motivos que me levaram a isso. Hoje a gente vê uma sociedade totalmente voltada para as coisas seculares, para o consumismo, onde transtornos de ansiedade está em alta, diagnósticos desse tipo, depressão, é a geração depressiva, que eu repreendo isso em nome de Jesus. Mas hoje o que a gente vê de crente e não crente em estado, né, depressivo. Por quê? Porque a motivação das suas angústias, das suas tristezas, da sua existência está errada. E é isso que eu venho nos chamar a atenção, é isso que a palavra ela nos mostra aqui na passagem de Neemias. Neemias estava triste. Poxa, por que Neemias estava triste? Neemias estava triste porque a cidade dos seus pais, onde estava sepultado os seus pais, estava assolada. Ou seja, a cidade do Senhor, porque Jerusalém era a cidade de Deus, do coração de Deus, aonde saiu todas as promessas e todas as bênçãos para mim, para a tua vida. E Neemias, ele entendia o lado profético disso. Ele entendia que a cidade profética, a cidade de Deus, ela estava assolada. Muitas vezes estamos dentro da igreja, a igreja está assolada, não o templo físico, mas assolada, porque as pessoas não vão mais, as pessoas não querem mais estar na igreja, as pessoas se distanciaram da presença do Senhor e a gente não faz nada, a gente não se entristece. A gente se entristece quando não tem o dinheiro para pagar a nossa conta, a gente se entristece quando não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, a gente se entristece porque não tem dinheiro para comprar uma carne gostosa, uma picanha para comer no final de semana, a gente se entristece porque não tem dinheiro para viajar, porque a gente está voltado só para as coisas seculares e as coisas desse mundo. E Jesus, ele nos chama para nos despertarmos, acordarmos e entendermos que além disso aqui tem algo muito maior que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que a mente humana não pôde projetar, porque o que Deus tem preparado pra gente, a gente não tem dimensão, mas a gente precisa entender aqui,
que o nosso tesouro não está no nosso carro, não está na nossa casa, não está nem na nossa saúde, nem na nossa vida financeira. O nosso tesouro está no alto, porque a Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali está o teu tesouro. Se o nosso coração tem se angustiado pelas coisas terrenas, pelas coisas que, sabe, que Deus ele pode nos acrescentar, porque ele é dono do ouro e da prata, mas que a gente tem que primeiro buscar o reino dele, aí miseráveis somos, porque estamos esperando tudo dessa terra. E às vezes a gente se encontra numa posição de que a gente está tão mergulhado pelas nossas misérias humanas, pelas coisas que existem aqui, que a gente esquece, né, de verdadeiramente ver o que tem valor. E o que é que tem valor? Aquilo que Deus ama. O que é que Deus ama? Deus ama pessoas. A gente tem que sair do nosso comodismo e começar a amar os outros como nós mesmos. Amar as pessoas, né? Ou pelo menos tentar amar as pessoas como Cristo amou. Hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas adoecidas pelo seu próprio egoísmo, esquecendo das outras pessoas, esquecendo que, sabe, se multiplicou tanta iniquidade, a gente vê tanto mendigo na rua que nem precisa, muitos velhos que são aposentados, mas estão na rua pedindo, não porque precisa, mas porque querem, sabe, usurpar o do outro, sabe, querem ter direito a exigir da sociedade algo que, na verdade, nem eles mesmos dão. E aí a gente começa a ver aquilo e a gente começa a esfriar o nosso amor, e aqueles que realmente precisam, a gente não foca, a gente não olha porque, não, eles estão fazendo disso um modo de vida e não querem trabalhar e não querem fazer e não querem buscar as suas melhoras. Muitas vezes a gente pensa assim, porque a gente pensa com a mente secular. Mas hoje eu te convido e me convido que através do Espírito Santo eu possa olhar com os olhos de Cristo, que eu possa olhar com os olhos da fé, que eu possa olhar com o olhar de discernimento. Vamos pedir hoje ao Senhor discernimento a Deus, porque hoje o índice de morte, só de suicídio, eu estava vendo hoje, só de homicídio, perdão, foi 215 só em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até o dia 17 de janeiro, que é o dia de hoje. 17 de 2018, 215 pessoas, elas morreram só durante 17 dias. Irmão, esse índice é muito alto. Pessoas desceram à sepultura sem Jesus, morreram por causa de tráfico de droga, morreram porque simplesmente estavam vivendo uma vida desregrada, morreram porque eu e você não pregamos o evangelho para ele. E a palavra de Deus diz que se a gente conhece uma pessoa e não pregamos o evangelho para ela e ela venha a falecer, nós somos culpadas. O sangue dela está nas nossas mãos. Como está as tuas mãos? Misericórdia. Eu peço a Deus, Deus me faz um instrumento, me faz um sofá, me faz boca de Deus na terra, porque eu não suporto mais. Eu não suporto mais essa vida miserável, viver só pra mim. Eu não suporto mais viver, sabe, encausulado com meus problemas, com minhas dívidas, com as minhas frustrações. Eu quero transcender, eu quero, sabe, ir além de mim mesma, das minhas falhas. Eu quero ir além dos meus limites. Eu sei que sou falha, eu sei que tenho limites, eu sei que não sou perfeita e que posso nunca alcançar a perfeição de mim mesma. Mas eu creio que ganharei um corpo glorificado e irei cear com o Senhor no céu. E quero que você também vá comigo. Eu quero que você também seja instrumento de Deus. Eu te convido, independente de religião, de credo religioso. Religião, ela não salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele morreu na cruz para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Eu quero te convidar a ser instrumento de Deus. Eu quero te convidar a entrar nesse propósito. Hashtag, eu sou instrumento vivo do Senhor. E ele pode me usar para essa geração perversa. Ele pode me usar para essa geração contaminada. Eu posso ser remédio para essa geração doente. E eu quero ser. E você? Medite nessa palavra. Faça como Neemias, que foi lá. Ele foi lá, ele se entristeceu, ele conseguiu mover, sabe, o coração de Deus, porque o coração dele se quebrantou diante da presença do Senhor, e ele se entristeceu diante de Deus pelo motivo certo, pelo motivo errado. Ele não entrou em depressão porque a conta estava para pagar, ele não entrou em depressão porque estava preso,
porque ele estava cativo naquele lugar. Ele não entrou em depressão por isso. Ele entrou em depressão porque a obra do Senhor precisava ser feita. E quem podia fazer não estava fazendo. E ele estava preso e não podia fazer. Mas Deus, ele abre cadeias. Ele abre as portas. Ele abre, sabe? Ele nos dá condições de fazer. Quando estamos orando e buscando e se entristecendo, muitas vezes a gente cobra de Deus e das outras pessoas que estão ao nosso redor. Ah, tu não faz a obra. Ah, tu não faz isso. Ah, tu precisa dar. Ah, tu precisa se doar. Muitas vezes fazemos isso, mas nem nós mesmos acreditamos na mudança. Nem nós mesmos acreditamos que isso pode mudar, que essa situação pode mudar. E aí? Como estamos diante de Deus? Como está a nossa concepção de reino diante de Deus? A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes a gente reduz isso a só aquilo que queremos. Mas isso vai além. Buscar o reino dos céus não é só nos limitar a algo que é nos colocado na nossa mão. É ter desejo de fazer aquilo que ninguém mais está fazendo, mas que é necessário ser feito. Sabe? Era necessário ser feito. Era necessário reparar os muros de Jerusalém. Era necessário, sabe, reparar as portas. Neemias não tinha dinheiro e nem tinha habilidade. Mas ele orou a Deus. Ele, sabe, moveu o coração de Deus. A ponto do rei dar cartas. Para que ele, sabe, se utilizasse de materiais para que seja feito. Eu não tenho muitas vezes condições de abençoar a obra, mas eu posso orar. E Deus usar aquele que pode fazer. E Deus vai usar aquele que pode dar, que pode doar. Às vezes eu não tenho tempo para ir, mas eu posso descer na oração sincera, na oração, sabe, de coração quebrantado diante de Deus. E fazer a diferença. Então, que hoje você possa ser a diferença. #sou instrumento de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Amém.